Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Hoje, quando um observador desatencioso olhar a capa do jornal o Globo, vai ver duas notícias. Uma de que 9 estudantes da UERJ serão indiciados por terem promovido um quebra-quebra dentro da instituição, na última quinta-feira. E 2 policiais militares foram condenados por terem forjado flagrante durante as manifestações de junho. Uma pessoa que não conheça bem os conflitos na cidade do Rio de Janeiro pode sair da leitura do jornal o Globo de hoje com a impressão de que nós temos uma justiça equilibrada, que pune os baderneiros, mas também pune os policiais que cometem abuso de autoridade. Felizmente, seria um grave engano essa conclusão. Apesar da capa do jornal o Globo mostrar, indicar um certo equilíbrio, não é isso que nós temos visto no Rio de Janeiro de 2013 para cá. No dia 20 de junho, maior manifestação política da história da nossa cidade, maior ato de repressão da história da nossa cidade, com a tropa de choque batendo da prefeitura ao Palácio Guanabara. Desde o dia 20 de junho, o cidadão Rafael Braga Vieira, morador de rua, está preso porque portava pinho-sol nessa manifestação. Um ano depois, na véspera do início da Copa do Mundo, 21 cidadãos e cidadãs tiveram sua prisão preventiva decretada pela Justiça, acusados de uma série de crimes relacionados à organização de manifestações violentas. Alguns estão presos, alguns foragidos, outros conseguiram habeas corpus. Quase um ano e meio depois, sai uma punição de 2 policiais. Quem acompanhou as manifestações de junho, quem ouviu as denúncias dos manifestantes de junho, ou quem tomou conhecimento do vazamento do WhatsApp de oficiais da Polícia Militar, e que até termos nazistas eram usados para incitar a tropa a agredir os manifestantes, quem acompanhou, tem o mínimo de honestidade, sabe que não são só 2 policiais militares que deveriam ter sido punidos pelos abusos cometidos nas manifestações de 2013 para cá. Inclusive na cúpula da Polícia Militar houve essas orientações, acompanhadas de slogans nazistas orientando a barbárie, que a polícia promovesse a barbárie nas ruas da cidade. Agora, nós vemos novamente o desequilíbrio, a repressão se impondo àqueles que lutam. Quinta-feira da semana passada, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro estava promovendo uma remoção na favela Metrô Mangueira, que fica ao lado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Claramente, uma remoção ilegal. Não há como ser legal uma cidadã sair para trabalhar, voltar para casa e sua casa está demolida. Não tem como ter legalidade um ato desses. Impossível. E os estudantes que estavam reunidos em assembleia na UERJ se dirigiram até a favela do Metrô Mangueira para prestar solidariedade aos moradores que estavam sofrendo aquela violência bárbara da nossa prefeitura. Receberam tiro, porrada e bomba da tropa de choque como troco por terem saído da universidade para defender o povo.
foram duramente reprimidos e tentaram se refugiar na UERJ. Estudantes e moradores correram para dentro da universidade para escapar do ataque da polícia militar, que lançou bombas, inclusive dentro do campus universitário, no estacionamento do campus universitário. E aí qual foi a reação da administração da UERJ? Do reitor Ricardo Vieira Alves e seus subordinados? Foi acolher os estudantes, foi acolher os moradores da favela Metrô Mangueira, garantir a sua segurança diante da violência da polícia? Não! A reação da reitoria da UERJ foi produzir uma cena inédita nas universidades brasileiras, que eram os seguranças terceirizados da universidade e os seguranças do quadro da universidade agredindo os manifestantes, expulsando as pessoas de volta para a polícia militar que os agredia, utilizando até mangueiras de incêndio, jatos d'água dentro da universidade, sendo jogado contra estudantes e moradores da favela que lá buscavam refúgio da ação truculenta da polícia militar. Quem tiver dúvidas, existe, para quem não sabe, um negócio chamado YouTube. É só pesquisar os vídeos que estão no YouTube, filmados pela comunidade universitária na última quinta-feira, quando os jatos d'água começam a estourar, a jorrar em cima dos manifestantes. Não existia violência acontecendo, não existia vidro quebrado, não existia pedrada. Houve truculência da tropa de choque, truculência da segurança da UERJ contra estudantes e moradores que nos vídeos aparecem muito calmos, inclusive protestando, mas inclusive sem reagir na mesma medida à violência promovida pela segurança da universidade. Aliás, pelo que eu pude ver nos vídeos, se os estudantes estivessem imbuídos do espírito de violência que o reitor da UERJ, na sua nota, tentando justificar o injustificável, acusa, aqueles seguranças iam precisar do apoio do choque para garantir a sua integridade física, que eles não tinham número nem condições de afrontar aquele grupo de estudantes que estava ali, se eles estivessem imbuídos de um espírito de revidar, de um espírito de violência. Pelo que eu pude ver nas imagens, alguns estudantes, depois que os jatos d'água estavam sendo disparados, arremessaram pedras contra os seguranças que os agrediam, arremessaram pedras contra as vidraças da universidade. Mas o reitor, ou feitor, seria o cargo mais adequado nesse momento para o senhor Ricardo Vieira Alves, o feitor da UERJ, lança uma nota distorcendo os fatos, invertendo a agressividade, mais uma vez tentando responsabilizar a juventude que luta por um país melhor pela violência produzida pela polícia militar e pelos seguranças da universidade. E agora a imprensa, mais uma vez, repercutiu apenas a versão da reitoria, como se verdade fosse, e agora cria-se o clima para mais repressão através do indiciamento de estudantes que supostamente teriam depredado a nossa Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O ciclo de crescimento da economia brasileira, que garantiu a política de melhorismo, mesmo que tímida, para a nossa população, ele se esgotou. Nós estamos vivendo uma fase em que parece que a opção das classes dominantes e do Estado é calar a insatisfação popular através da repressão. Pode funcionar, mas pode ter resultados terríveis para aqueles que têm se utilizado cada vez mais da força do Estado para aclamar os justos anseios populares. Eu me solidarizo com os estudantes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me solidarizo com os moradores
do metrô Mangueira, e estou aguardando por parte das autoridades policiais e judiciais que se pretendem criminalizar os que promoveram violência na quinta-feira na UERJ, que em primeiro lugar criminalizem as autoridades municipais que executavam uma remoção ilegal, que em segundo lugar criminalizem os oficiais comandantes do batalhão de choque que mais uma vez promoveram violência desproporcional em uma manifestação, que se criminalize o reitor ou feitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que deu as ordens para que seus seguranças se comportassem como capitães do mato, como leões de chácara e não como seguranças de uma instituição universitária. Se vamos procurar criminosos nas ações, na última quinta-feira, na favela do metrô Mangueira e na UERJ, se vamos procurar criminosos nessas ações, certamente apontar o dedo apenas para um grupo de estudantes que reagiu à agressão da reitoria não é justo, não é correto. Eu gostaria apenas de encerrar chamando a atenção para o contraste. Enquanto o feitor Vieira Alves expulsa estudantes e moradores que procuravam abrigo na sua universidade, no dia 20 de junho de 2013, as unidades do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e de Direito da UFRJ se comportaram da maneira exatamente oposta à do reitor, mostrando como deve se comportar uma instituição universitária num momento como esses. Diante da barbárie da polícia militar nas ruas do centro da cidade, o IFIX e a Faculdade de Direito abriram suas portas e receberam centenas de manifestantes, muitos que não eram estudantes, inclusive, para que se abrigassem, pudessem passar a noite protegidos da violência da polícia militar. O diretor do IFIX, professor Marco Aurélio, inclusive saiu da sua casa, atravessou a zona de guerra para ficar na porta do IFIX, garantindo que a polícia militar não pudesse entrar e cometer nenhuma violência contra esses refugiados. O reitor Vieira Alves deveria renunciar à reitoria da UERJ, que não tem estatura moral para permanecer à frente de uma universidade quando fecha as suas portas para pessoas que precisavam se refugiar, e mais do que isso, faz com que violência seja cometida contra aqueles que procuraram abrigo na Universidade da Violência. Muito obrigado a todos e todas pela atenção.